Fala galera, tudo bem com vocês? Coach Fábio Passos, eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra e hoje eu estou aqui para trazer 5 sinais do famoso TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Estamos hoje no dia 13 de julho, considerado o dia do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E diante disso, eu quero trazer aqui 5 sinais para que você possa estar tendo um pré-diagnóstico em relação, por exemplo, a seu filho, a sua filha, ou até mesmo na fase adulta, se você passa algum tipo de sinais como esse. Bom, gente, é muito fácil as pessoas estar agora criando o seu próprio diagnóstico. O melhor sempre será você ir num especialista para que possa estar agora notando e fazendo todos os sintomas, vendo todos os sintomas a fundo. Nós estamos aqui em um vídeo onde a gente vai trazer alguns sinais, segundo os estudos aí da neurociência e segundo os estudos também, né, em relação à saúde, para que a gente possa estar falando em relação ao TDAH. Então, olha só, gente, eu anotei aqui, crianças e adultos, eles podem estar passando por esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, o primeiro sinal que eu quero colocar aqui é desatenção. Na maioria das vezes, a pessoa que passa por um sintoma de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela vai estar agora com um sintoma de desatenção. A desatenção não é uma preguiça. Por vezes nós olhamos para uma criança, olhamos para um adulto e pensamos o seguinte: nossa, essa pessoa não consegue prestar atenção em nada. Bom, eu quero dizer para você que não, que essa pessoa não é preguiçosa, mas sim que ela tem uma grande dificuldade de ter a atenção nessa situação. Então, a desatenção faz com que ela se perca, por exemplo, em algumas situações. Então, o que eu coloquei aqui, por exemplo, como detalhes, leituras, coisas assim, a pessoa se transforma com mais dificuldade. Por quê? Por causa do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E talvez você venha dizer o seguinte: ah, mas você não conhece meu filho ou minha filha, entrega um videogame para te ver se não vai passar horas e horas e vai saber um monte de coisa. Sim, é claro que vai saber. Por quê? Porque ali tem vários estímulos para o córtex pré-frontal daquela criança, para essa região aonde ela vai estar racionalizando, pensando, aonde ela vai estar ali prestando mais atenção. Então imagina, por exemplo, um estímulo de um livro, ok? Um estímulo, por exemplo, da matemática na escola e um estímulo, por exemplo, de um videogame, de um smartphone, de um tablet, né? Os estímulos são muito maiores para que essa criança ela possa ter uma qualidade de foco. Então, sim, ela vai passar por esse primeiro processo. No número 2, você pode estar anotando aqui que é o hiperfoco, ok? Então, ou seja, essa criança também ela pode ter o hiperfoco. Então, ela pode estar tão ligada que ela acaba esquecendo as coisas ao redor. Então, você imagina, por exemplo, uma criança ou um adulto que está agora visualizando e daqui a um pouco ela simplesmente analisou assim: poxa, mas passou uma borboleta e ela começa a pensar o seguinte, tipo, ah, essa borboleta e essa borboleta eu acabei vendo e eu lembro de uma imagem mental lá da borboleta porque eu estava num lugar muito legal e esse lugar tinha uma borboleta e eu estava com muita felicidade. Imagina, o cérebro dessa pessoa foi longe com aquele hiperfoco, por exemplo, da borboleta. Agora imagina, por exemplo, o mesmo acontecendo numa sala de aula aonde a professora ou o professor está escrevendo, por exemplo, um quadro, né, com grandes coisas ali sobre matemática, por exemplo, e essa pessoa já perdeu toda a explicação. Por quê? Porque ela criou um hiperfoco, mas no lugar errado. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, da pessoa focar, né, excessivamente em algumas coisas e ela pode se perder nesse excesso, por exemplo, com o hiperfoco, por horas. Por horas e horas e horas ela pode estar focado num outro mundo. Então, é o famoso quando você diz assim, ó, poxa, você está em Nárnia, então o TDAH, ele também passa por essa situação, tá? Outra questão aqui, impulsividade, né? Então, eu estou falando de 5 sinais, 5 sintomas, por exemplo, do TDAH. A impulsividade, né? Tudo correndo. Então, assim, tudo correndo. A pessoa está impulsiva, ela vai lá, está correndo, está fazendo, está acontecendo, está pulando de um lado, pulando do outro, e ela não consegue prestar atenção, e na maioria das vezes ela
e tem impulsividade. Tipo assim, ela está conversando, que daqui a pouco ela levantou, já saiu, já fez alguma coisa. Essa criança pode estar passando, por exemplo, com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que são sinais que são importantíssimos, né, para que você possa estar analisando o comportamento dessa criança com essa impulsividade. Então, ou seja, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? Número 4 também é uma questão assim que é muito importante você analisar a desorganização. Sim, essa criança ela vai ter a dificuldade, por exemplo, de colocar as coisas tudo metódica, né? Metodicamente. Ela vai ter agora uma desorganização. Então, assim, como ela está sendo num processo de impulsividade, ela vai para um lado, vai para o outro, e automaticamente, daqui a pouco, ela já esqueceu de arrumar a cama, já esqueceu do controle do videogame, já esqueceu o celular aqui e vai para buscar um lugar, mas ela já pensou em trilhões de coisas e ela vai lá, por exemplo, para pegar a chave e daqui a pouco já passou. Então, ou seja, a criança está passando com esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós estamos falando, por exemplo, da desatenção, no qual também é diagnosticado e na fase adulta. As pessoas com dificuldade de ter atenção, dificuldade de ter organização, de pensar uma coisa só. Então, tudo isso pode estar ocorrendo, ok? Outra situação, falta de motivação, né? Essa pessoa acaba ficando com falta de motivação justamente por quê? Porque tudo que ela faz, ela perde os estímulos dopamínicos muito rápido, ou seja, como ela é tão impulsiva, ela acaba também entrando num processo, por exemplo, de olhar e dizer assim, o seguinte, poxa, isso aqui está frustrante, era legal agora no início, dopamina, né, aonde vai estar liberando esse sentimento de recompensa rapidamente, de 0 até 10 minutos, mas após isso, daqui a um pouco, essa pessoa pode entrar num momento de frustração, de desânimo, porque ela já está perdendo isso, tá? Então, assim, muito importante nós entendemos a falta de motivação também. Então, gente, você está entendendo aqui, eu falei muito sobre a questão da fase da criança, né? Da criança, mas isso também acontece, por exemplo, na fase adulta. Né? Uma das situações, por exemplo, na fase adulta, é inclusive a perca de libido ou o processo ao contrário, de excitabilidade. Pessoas com TDAH também passam por isso, tá? Então, assim, ter uma situação de excitabilidade também fora do normal está ligado, por exemplo, com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, são algumas coisas que nós precisamos estar muito ligados. Essa pessoa também vai ter dificuldade de estar prestando atenção em uma única situação. Então, provavelmente, ela vai ter dificuldade de leitura. Então, essa pessoa, na maioria das vezes, ela gosta mais de ouvir, por exemplo, um audiobook do que ler um livro específico, porque não consegue prestar atenção em relação àquilo dali. A sua mentalidade demora muito, né? Então, assim, essa pessoa vai estar sempre pensando em diversas coisas. Inclusive, gente, respeitosamente, como eu sempre comento aqui, mas uma pessoa com TDAH, ela pode vir a ter dificuldade, inclusive, para chegar ao orgasmo, né, na sua relação, por exemplo, sexual. Por quê? Porque ela vai, mesmo naquela situação, no momento da relação, no momento do seu prazer, ela vai estar pensando trilhões de coisas ao mesmo tempo, porque sim, o seu cérebro faz isso. Então ela busca, né, uma concentração máxima para poder chegar até o seu orgasmo. Então, gente, são alguns sintomas que a gente está colocando aqui. E agora você imagina a impulsividade, por exemplo, na fase de uma pessoa adulta que vai estar sempre fazendo alguma coisa ou falando demais. A pessoa tem dificuldade, por exemplo, para escutar. Então ela acaba sempre atrapalhando outras pessoas e falando demais, falando demais. Por quê? Porque ela não aguenta ficar quietinha. Então ela começa a botar para fora e ela tem muito assunto. E essa pessoa gosta de falar muito, ok? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é algo também que pode ser farmacológico, onde as pessoas utilizam a estrutura de um psiquiatra, que após ter o diagnóstico pode estar receitando um remédio, como também utilizam a parte da psicoterapia, né? Então, ou seja, aonde com a terapia, conversa, organização, direção, a gente começa então a estar alocando essa pessoa para um momento correto